taking sailors ashore to go do logistics runs. And as I look down into... Túneis que atravessam o planeta é um dos maiores mistérios da história da humanidade. Recentemente, cientistas e exploradores descobriram um sistema de túneis que se estende por milhares de quilômetros abaixo da superfície terrestre, abrindo possibilidades intrigantes para a exploração e pesquisa. O túnel é composto por uma série de passagens subterrâneas que leva a um misterioso submundo. Contudo, o que chama mais atenção é que essa descoberta e confirmação de teorias só foi possível graças a um colete salva-vidas que apareceu em um lago russo. Assim, como o colete salva-vidas está conectado a um túnel ligado a uma civilização desconhecida? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Bom, antes de continuarmos, 87% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas, então não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje, exploraremos a descoberta e teorias de antigos túneis que podem estar ligados a uma civilização desconhecida. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. O ano de 2003 nos subúrbios, nos arredores de Sonechnogorsk, foi marcado por um evento misterioso. No Lago Endless, um motorista da administração da vila de Vereshchensky encontrou um colete salva-vidas da Marinha dos Estados Unidos com uma inscrição de identificação confirmando que esta propriedade pertence ao marinheiro do destroyer USS Cole. Bombardeado por terroristas em 12 de outubro de 2000 no porto de Aden. 17 marinheiros morreram tragicamente e 10 desapareceram. Como resultado de uma pesquisa com testemunhas diferentes e participantes do evento descrito, descobriu-se que o colete salva-vidas foi realmente descoberto e as inscrições nele indicam diretamente um dos marinheiros desaparecidos. Mas como um colete salva-vidas do Oceano Índico poderia acabar em um lago perdido nas vastas extensões da Rússia Central, tendo percorrido 4.000 quilômetros em 3 anos em linha reta? Qual foi o caminho dele? A única explicação é que existem alguns caminhos subterrâneos desconhecidos para nós, como túneis, aparentemente conectando partes bastante esmagadas dos continentes da Terra. Mas por quem e quando eles foram criados e para quê? Repetidamente por vários pesquisadores em diferentes continentes, observou-se que além de túneis de metrô, bunkers, minas e várias cavernas criadas pela natureza, existem também cavidades subterrâneas criadas por civilizações antigas. Estes últimos existem não apenas na forma de gigantescos salões subterrâneos, cujas paredes são processadas por mecanismos desconhecidos por nós, com vestígios de processos naturais secundários, nátex, estalactites, estalagmites, rachaduras, etc., mas também na forma de estruturas lineares como túneis. Inclusive, o início do século XXI é marcado por um aumento na frequência de achados de fragmentos desses túneis em diferentes continentes. Contudo, a identificação de túneis antigos não é uma tarefa fácil, pois exige um conhecimento abrangente sobre a técnica de trabalho subterrâneo, sobre mecanismos de transformação da crosta terrestre e dos espaços subterrâneos durante o desenvolvimento histórico do nosso planeta. Mas esse procedimento é bastante real, considerando que a principal diferença entre túneis antigos e objetos subterrâneos naturais e modernos é que, curiosamente, objetos antigos se distinguem por sua perfeição e incrível precisão no processamento das paredes das cavidades. Via de regra, são fundidos. Eles também se distinguem por suas enormes dimensões ciclópicas e uma antiguidade e formação além da compreensão humana. Na Crimeia, a caverna de mármore é bem conhecida, localizada na cordilheira Shatyrdeg, a uma altitude de 900 metros acima do nível do mar. Ao descer para a caverna, numerosos visitantes são recebidos por um enorme salão em forma de tubo com cerca de 20 metros de tamanho, atualmente meio cheio de blocos de pedra que desabaram devido a inúmeros terremotos e inundados com sedimentos kársticos. As estalactites pendem das rachaduras no arco e as estagalamites se estendem em direção a elas, causando uma impressão fascinante.
No entanto, poucas pessoas prestam atenção ao fato de que inicialmente era um túnel com paredes perfeitamente planas, estendendo-se profundamente na cordilheira com uma inclinação em direção ao mar. Assim, dado que a depressão do Mar Negro se formou na virada do período Eoceno para o Oligoceno, cerca de 30 milhões de anos atrás, como resultado da queda de um grande asteroide que cortou e destruiu a cordilheira principal das montanhas da Crimeia, é bastante apropriado assumir que a caverna de mármore é um fragmento de um túnel antigo e a parte principal, que estava localizada em uma cordilheira destruída por um asteroide, tendo uma idade de pelo menos 30 milhões de anos. Inclusive, alguns acreditam que atualmente os túneis estão operacionais e são usados como artérias de transporte e bases de dispositivos OVNIs, embora esses últimos não sejam necessariamente seus construtores. Assim, não é de surpreender que Pavel Miroshnichenko, no livro The Legend of LSP, considere que toda essa região da Europa, incluindo a Crimeia, Altai, os Urais, a Sibéria e o Extremo Oriente, está crivado de túneis. Resta apenas encontrar sua localização, e isso acontece na maioria dos casos por acidente. Mas isso não é tudo sobre os misteriosos túneis subterrâneos. Túnel através do planeta. O misterioso submundo. Pavel Miroshnichenko, espeleólogo e pesquisador que estuda estruturas artificiais, escreveu sobre a existência de um sistema de túneis globais na Rússia em seu livro The Legend of LSP. As linhas de túneis globais que ele desenhou no mapa da ex-União Soviética iam da Crimeia através do Cáucaso até a conhecida Cordilheira Medvedskaya. Em cada um desses lugares, grupos de ufólogos, espeleólogos, pesquisadores do desconhecido descobriram fragmentos de túneis ou misteriosos poços sem fundo. Desde 1997, a expedição Cosmopoisk estudou cuidadosamente a notória Cordilheira Medvedskaya na região do Volga. Tais pesquisadores descobriram e mapearam uma extensa rede de túneis com dezenas de quilômetros. Os túneis têm seção transversal circular, às vezes oval, com diâmetro de 7 a 20 metros, suportando largura e direção constantes ao longo de todo o comprimento. Estão localizados a uma profundidade de 6 a 30 metros da superfície da Terra. Conforme você se aproxima da colina na Cordilheira Medvedskaya, o diâmetro dos túneis aumenta de 20 para 35 metros, depois para 80 metros, e já na própria colina o diâmetro das cavidades chega a 120 metros, transformando-se sob a montanha em um enorme salão. Assim, 3 túneis de 7 metros partem daqui de diferentes ângulos. Parece que a Cordilheira Medvedskaya é uma junção, uma encruzilhada onde convergem túneis de diferentes regiões. Os pesquisadores sugerem que daqui você pode chegar não apenas ao Cáucaso e à Crimeia, mas também às regiões do norte da Rússia como Novaya Zemlya e ainda mais ao continente norte-americano. Já sob a cidade de Gelendzhik, no Mar Negro, foi descoberta uma mina sem fundo com um diâmetro de cerca de 1,5 metro e bordas incrivelmente lisas. Os especialistas dizem unanimemente, foi criado com uma tecnologia desconhecida das pessoas e existe há mais de 100 anos. As masmorras dos Urais também guardam muitos segredos. As primeiras masmorras no território de Kievan Rus surgiram antes mesmo do século X. Mas tudo isso era amadorismo em comparação com as cavernas de Kiev-Pechersky-Lavra. Segundo a versão oficial, muitos quilômetros de passagens subterrâneas, celas, túmulos e igrejas foram criados como um mosteiro subterrâneo para Novaya Zemlya e mais para o continente norte-americano. No entanto, apesar das cavernas da Lavra da Assunção de Kiev-Pechersky terem sido estudadas, elas guardam muitos segredos. Alguns corredores não são usados há muito tempo devido a desabamentos. Isso se aplica especialmente às Far Caves. Todas as saídas para o Dnieper foram abandonadas por muito tempo e na década de 1930 foram assentadas com tijolos e bem cimentadas. Também na Ucrânia, na região de Ternopol, está a segunda caverna otimista mais longa do mundo, não há muito tempo descoberta por espeleólogos. Assim, até o momento, mais de 200 quilômetros de suas passagens foram descobertos, e acredita-se que esse não seja o limite e talvez esteja ligado a outras cavernas, formando uma única rede, como em um misterioso submundo. Civilizações no subsolo.
Nas obras do fundador da literatura de terror, Howard Lovecraft, monstros incríveis vivem no subsolo. Mas se compararmos seus textos com as histórias de testemunhas oculares meio loucas que escaparam das cavernas, uma notável semelhança de descrições é impressionante. Involuntariamente, há uma suspeita de que Lovecraft já viu pessoas, cobras e horror vivido por ele e permaneceu para sempre em sua memória e deixou uma marca na vida e na criatividade sombria. O que é esse mundo misterioso descoberto por um escritor de ficção científica? É difícil encontrar um povo que não tenha lendas sobre criaturas que vivem na escuridão das masmorras. Eles eram muito mais velhos que a raça humana e descendiam de anões que desapareceram da superfície da Terra. Eles possuíam conhecimentos e ofícios secretos. Em relação aos homens, os habitantes das masmorras eram geralmente hostis. Portanto, podemos supor que os contos de fadas descrevem o mundo realmente existente e talvez até o mundo subterrâneo existente hoje. Assim, o misterioso submundo existe não apenas nas lendas, pois nas últimas décadas o número de visitantes das cavernas aumentou acentuadamente. Aventureiros e mineiros avançam cada vez mais fundo nas entranhas da Terra. Cada vez mais se deparam com vestígios das atividades de misteriosos habitantes subterrâneos e afirmam que, embaixo de nós, existe toda uma rede de túneis que se estende por milhares de quilômetros e que envolve toda a Terra como uma rede enorme. Em conclusão, a descoberta do misterioso submundo através de túneis que atravessam o planeta é um dos maiores mistérios da história da humanidade que abriu possibilidades intrigantes para a exploração e pesquisa. Contudo, ainda há muito a ser descoberto sobre o sistema de túneis, mas tudo isso é um lembrete do quanto ainda temos a descobrir sobre o nosso próprio planeta. A exploração e o estudo contínuo desse possível submundo podem nos ajudar a entender melhor a história da Terra e a natureza do universo em que vivemos. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Qual sua opinião sobre esses túneis subterrâneos conectando diferentes partes da Terra? Será que de fato civilizações antigas construíram essas passagens ou foi algo totalmente natural? Conte pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião sobre esse assunto. Acompanhe mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.